Você está prestes a descobrir os segredos mais ocultos do fim dos tempos, uma revelação que mudou a história da humanidade. E ainda hoje ecoa como um alerta para todos os que têm ouvidos para ouvir. Prepare-se para mergulhar nas visões do Apocalipse, o livro mais enigmático da Bíblia. Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e comente ao final o que mais te impactou. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece nossa missão de compartilhar a verdade. Agora, permaneça conosco até o fim, pois a última parte trará a maior promessa de todas. Uma promessa que pode transformar sua vida para sempre. No exílio da ilha de Patmos, cercado por mar e solidão, o apóstolo João recebe uma visão que mudaria tudo. Uma carta, não apenas para 7 igrejas, mas para toda a humanidade. Era como se o véu entre o céu e a terra tivesse sido rasgado, revelando o que estava por vir. As 7 igrejas da Ásia recebem mensagens diretas do Cristo glorificado. Cada carta revela virtudes, repreensões, promessas, uma exortação viva para que permaneçam firmes, mesmo diante das perseguições e tentações do mundo. Essas cartas não são apenas históricas, são espelhos espirituais para todos os tempos. Jesus se revela com olhos como chamas de fogo e voz como o som de muitas águas. Ele caminha entre os castiçais, símbolos das igrejas, e segura as estrelas, representando seus anjos. É uma visão majestosa que proclama sua soberania sobre a história e a eternidade. João então vê um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abri-lo, até que o Cordeiro aparece. O leão da tribo de Judá, que venceu. Ele é o único digno de romper os selos. E quando ele começa a abrir, o mundo começa a mudar. Cada selo quebrado revela uma nova etapa do juízo divino. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, conquista. O segundo, em um cavalo vermelho, traz guerra. O terceiro, em um cavalo preto, anuncia fome. E o quarto, pálido como a morte, traz consigo o inferno. A terra geme. Eles clamam por justiça. Até quando, Senhor? A resposta divina é clara. Descansem mais um pouco. O juízo será completo. O caos se instala. Reis, generais, ricos e pobres se escondem buscando fugir da ira do Cordeiro. Mas não há onde se esconder. A grande pergunta ressoa: quem poderá resistir? O céu se abre. Os segredos do universo se revelam. Mas a pergunta que ecoa é: quem está preparado para o que vem a seguir? Não pare agora. O que você vai ver nesta parte pode mudar sua percepção do tempo, da justiça e da eternidade. Continue conosco, pois o último selo será aberto e nada será como antes. Após a abertura dos 6 primeiros selos, há um interlúdio revelador. 144.000 são selados, 12.000 de cada tribo de Israel. Estes são os servos de Deus, marcados para a proteção espiritual em meio ao caos. Representam a fidelidade, a preservação da promessa. E então uma visão ainda maior. Uma multidão incontável de todas as nações, línguas e povos, vestida de branco, adorando ao Cordeiro. Quando o 7º selo é finalmente rompido, silêncio. Por cerca de meia hora, o céu inteiro para. A atenção é palpável, um prenúncio de algo ainda mais grandioso. Então, 7 anjos com 7 trombetas se preparam para soar. O segundo ciclo de juízo está prestes a começar. A natureza começa a ruir. 1/3 da terra, das árvores e da vegetação é queimado. A segunda trombeta traz uma montanha ardente que cai no mar. 1/3 das águas se tornam sangue e criaturas marinhas morrem. A terceira trombeta anuncia a queda de uma estrela, chamada Absinto, que envenena os rios. E a quarta trombeta escurece o sol, a lua e as estrelas. 3 ais ainda estão por vir.
O som da quinta trombeta é apavorante. Um anjo caído abre o abismo e dele emergem criaturas que parecem gafanhotos com aparência de guerra, prontos para atormentar a humanidade por 5 meses. Elas não podem matar, apenas infligir dor, uma dor tão intensa que os homens desejarão a morte, e ela fugirá deles. 4 anjos presos junto ao rio Eufrates são soltos e com eles vem um exército devastador. 1/3 da humanidade perece. É um cenário de destruição em massa. E mesmo diante de tamanha calamidade, os corações permanecem endurecidos. Mas os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. João recebe o livro e come suas palavras. Elas são doces na boca, mas amargas no estômago. A verdade do juízo é como o mel, necessária, mas difícil de digerir. E uma nova missão é dada. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. A verdade continua a se desdobrar. Mas agora o tempo se afunila e a Terra entra em uma fase de confronto direto entre luz e trevas. Prepare-se para conhecer os enviados que desafiarão o poder das trevas e as forças que tentarão destruí-los. O conflito espiritual se intensifica e você vai querer ver até o último segundo. O anjo ordena a João que meça o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas o pátio exterior deve ser deixado de fora. Os gentios o pisarão por 42 meses. Este gesto simboliza a preservação espiritual dos fiéis em meio à opressão. É o início de um novo ciclo profético, onde a fidelidade será testada em meio ao caos. Elas são descritas como as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor. Com poder para fechar o céu, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas, elas anunciam a verdade em uma época de profunda escuridão espiritual. Mas após completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo as mata. Durante 3 dias e meio, seus corpos ficam insepultos e os habitantes da terra se alegram, trocando presentes como se fosse um feriado sombrio. É o triunfo aparente do mal. Mas o silêncio é quebrado quando um sopro de vida vindo de Deus as ressuscita, e um grande temor cai sobre os que os contemplam. As testemunhas são chamadas ao céu em meio a trovões e relâmpagos. Em seguida, um terremoto derruba 1/10 da cidade e mata 7.000 pessoas. Os sobreviventes finalmente glorificam a Deus, aterrorizados. O segundo aí passou, o terceiro vem sem demora. É o anúncio do governo definitivo de Cristo. Os 24 anciãos se prostram diante de Deus e o adoram, declarando que chegou o tempo de julgar os mortos, recompensar os fiéis e destruir os que destroem a terra. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, está grávida e grita de dor. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, aparece diante dela, pronto para devorar seu filho ao nascer. O filho é arrebatado para Deus e a mulher foge para o deserto. Satanás, o acusador, é expulso dos céus para a terra e grande júbilo ressoa nos céus. Mas ai dos habitantes da terra, pois o diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Imagine um mundo dominado pela mentira, onde o certo parece errado e o mal se apresenta como salvação. Agora, imagine esse mundo sendo governado por uma entidade que desafia diretamente o próprio Criador. Essa é a realidade sombria da próxima revelação. O poder da besta está prestes a ser liberado. Fique até o fim. Você precisa entender o que vem a seguir. Apocalipse 13 descreve a ascensão da besta, que surge do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Cada cabeça carrega nomes de blasfêmia. O dragão, Satanás, entrega a ela o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças parece ferida de morte, mas é curada,
causando admiração e adoração por parte de toda a terra. Por 42 meses, a besta profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus, seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Ela recebe autoridade para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Toda a humanidade, exceto aqueles cujos nomes estão no livro da vida, se prostra diante dela. Outra besta emerge da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como dragão. É o falso profeta. Ele age com a autoridade da primeira besta e faz com que todos a adorem. Realiza grandes sinais, como fazer descer fogo do céu. Por meio de engano, induz a construção de uma imagem da besta e dá vida a essa imagem, exigindo adoração sob pena de morte. Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, são obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém pode comprar ou vender. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. É o número de um homem, 666. Enquanto o mundo segue o engano, João vê o Cordeiro sobre o Monte Sião, acompanhado por 144 mil que têm o nome dele e de seu pai, escritos na testa. Eles não se contaminaram com mulheres, são virgens espirituais, seguem o Cordeiro onde quer que vá. Foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. O primeiro anjo prega o evangelho eterno, chamando à adoração do Criador. O segundo proclama a queda de Babilônia, símbolo da corrupção mundial. O terceiro alerta: quem adorar a besta e receber sua marca, beberá do cálice da ira de Deus, será atormentado com fogo e enxofre, sem descanso dia e noite. Você já se perguntou até onde a humanidade pode ir quando se afasta de Deus? Babilônia é o retrato do mundo entregue à corrupção, idolatria e ganância. Mas cada império construído sobre a injustiça tem seu fim. Fique conosco até o final. A justiça divina está prestes a ser revelada. Em Apocalipse 17, João contempla uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segura um cálice cheio das abominações da sua prostituição. Na testa há um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Apocalipse 18 descreve a súbita ruína da cidade. Um anjo poderoso clama com voz forte: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda ave impura e detestável. Os reis da terra, os comerciantes e os navegadores choram ao ver sua destruição. Todos os que enriqueceram com ela se lamentam, pois em uma só hora sua glória é desfeita. Enquanto a terra chora, os céus se alegram. Um coral celestial entoa: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. A justiça de Deus prevalece. A grande prostituta é julgada e sua destruição marca o fim da corrupção e do engano global. Em Apocalipse 20, a cena muda. Um trono branco e majestoso é revelado. Diante dele estão mortos grandes e pequenos. Os livros são abertos. E então, o livro da vida. Cada ser humano é julgado de acordo com suas obras. Aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo, o segundo, a morte. Ali também são lançados a morte e o inferno. O mal é completamente erradicado. Este é o ponto final da história da velha terra. Nenhuma lágrima, nenhuma injustiça, nenhum sofrimento escapa ao olhar daquele que julga com retidão. Não há mais desculpas. O plano de redenção está completo e o destino eterno de cada alma é decidido. E se eu te dissesse que o fim é, na verdade, um novo começo? Que após o juízo e a justiça, a promessa, cura e vida eterna?
fique até o final. O plano divino reserva a mais bela das revelações, uma nova criação onde a dor já não existe e o próprio Deus habita entre os homens. Após o juízo final, João testemunha uma visão extraordinária. Viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. A terra, agora livre do pecado, da corrupção e da dor, é renovada. A nova Jerusalém desce dos céus, resplandecente como uma noiva adornada para o seu esposo. Não há mais separação entre Deus e o homem. O Criador faz morada entre os redimidos, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. As cicatrizes da humanidade são apagadas. O passado de sofrimento dá lugar à glória eterna. Tudo é feito novo. Não há mais enfermidades, velhice ou tristeza, apenas plenitude. Em Apocalipse 19, Jesus retorna como o guerreiro vitorioso. Ele cavalga um cavalo branco. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Com justiça ele julga e peleja. Seus olhos são como chamas de fogo. Sua palavra é como uma espada afiada. Ele derrota Satanás, o anticristo e todas as forças do mal. Nenhum império, nenhuma força espiritual ou humana pode resistir ao seu poder. A Nova Jerusalém é descrita como um lugar de beleza indescritível. Um rio cristalino flui do trono de Deus. Em suas margens está a árvore da vida, cujas folhas curam as nações. Não há templo, pois o Senhor e o Cordeiro são o templo. Não há noite, pois a glória de Deus ilumina tudo. Os redimidos reinam com Ele para todo sempre. O Apocalipse não é apenas um relato de juízo e destruição. É uma carta de amor, um convite à esperança, uma promessa de redenção. Deus não abandonou sua criação, Ele a renovará. E a pergunta que resta é: onde você estará quando esse dia chegar? Se essa mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Comente aqui embaixo o que mais tocou o seu coração nesta jornada pelo Apocalipse. Continue conosco. Outros livros da Bíblia revelam ainda mais sobre esse plano eterno. Que a luz da verdade brilhe sobre o seu caminho. Que cada palavra profética reacenda sua fé. E que no tempo certo possamos nos encontrar nos novos céus e na nova terra, onde a eternidade começa. Até o próximo episódio e que Deus o abençoe abundantemente.